Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha de As Brumas de Avalon, livro 3, O Gamo Rei. Hoje, como vocês podem perceber, eu estou de Morgana. Ai, a minha preferida, e finalmente eu consegui fazer um look aqui que fizesse jus ao que eu imagino de Morgana. Elas têm sempre a meia-lua na testa, assim, eu não sei pra que lado, não sei aí na câmera que lado vai ficar. Imagina se fica pro lado torto na câmera. Bom, a luazinha azul na testa tatuada é uma marca das sacerdotisas e de Avalon. Elas sempre tatuam conforme vão fazendo as suas iniciações em Avalon. Inclusive no primeiro livro, uma das partes mais bonitas é justamente a criação da Morgana lá, quando ela vai aos 11 anos viver lá com Viviane. E Viviane vai apresentar pra ela, e não só a Viviane, né, todas as sacerdotisas que tem lá, elas vão apresentando e ensinando a Morgana a cultuar a deusa e a ser uma sacerdotisa treinada. Então ela aprende muitas coisas, inclusive uma sacerdotisa de Avalon, ela precisa entender, ela aprende a jejuar, ela aprende a aguentar frio e calor, essas coisas, porque quando ela tem as suas missões, ela precisa ter resistência para poder transmitir a sua mensagem e concluir suas tarefas, dentre outras coisas. Então é muito interessante. Então ao longo da jornada, ao longo dos livros, você descobre que a Morgana passa, né, você acompanha ela em diversas situações bem difíceis, onde ela fica realmente à mercê de fome, sede e frio, e ela tem muito mais resistência do que outras mulheres que não têm esse preparo. Então assim, é uma parte muito importante no início dessa história. Logo no primeiro livro, lá na segunda parte do primeiro livro, a gente vê o treinamento da Morgana e a gente descobre como que uma sacerdotisa de Avalon é criada e treinada, e isso é muito bonito. O que eu não falei também até aqui na resenha é que nós temos outras personagens lá na ilha de Avalon, inclusive a Raven. Raven é uma sacerdotisa que fez um voto de silêncio perpétuo, então ela assim pretende nunca mais falar para servir a Deus em outros propósitos. E ela é uma personagem bem forte e que aparece bem pouco, mas com uma importância muito grande. E a gente vai vendo isso ao longo dos livros. E como Morgana se afastou de Avalon por conta das provações que ela tinha que fazer, por conta das maquinações de Viviane, ela encara dessa forma, né? A Viviane diz que a deusa tem o destino já traçado e que ela apenas comanda, toma as atitudes para poder cumprir, chegar no destino que a deusa deseja. Mas isso claramente, desde o início do livro, ela fala para Morgana, né? Desde o início dessa história, Morgana fala, eu te amo e nada nunca vai mudar isso. E a Viviane fala, por favor, não pense assim, esteja de mente aberta, porque a gente tem que cumprir as vontades da deusa e você pode provavelmente me odiar e me odiar muito. E isso é realmente o que acontece. Depois do momento em que Morgana aceita participar da fogueira de Beltane e fazer o ritual todo, perder a sua virgindade lá, entregando pra deusa, com o Gamo Rei, né, que foi selecionado lá no seu ritual também. Depois que ela aceita participar de tudo isso e ela descobre que ela transou com o próprio irmão e ela está grávida desse irmão, isso por vontade da deusa ou por maquinações da Viviane, de qualquer forma ela fica realmente muito furiosa e decide abandonar tudo e sair de Avalon e seguir a vida dela longe dali. Então é bem compreensível as provações que as personagens acabam passando nesse livro e principalmente a jornada da Morgana, que é a minha jornada preferida aqui. Como prometi no vídeo anterior, tinha realmente um plot, uma situação muito louca acontecendo na última cena, nos últimos momentos do segundo livro, né? E é justamente a Gwynnefer, e eu vou ler um trecho pra vocês. Acho que Deus talvez não se importe com as mulheres. Todos os seus padres são homens, e as escrituras dizem várias vezes que nós, mulheres, somos as tentadoras e o mal. Talvez seja por isso que ele não me ouve, e por isso eu esteja disposta a recorrer à deusa. Deus não se importa. E é justamente esse trecho onde a Gwynnefer está recitando seus questionamentos contra Deus e por que ela estaria disposta a recorrer à deusa que ela tanto critica, né, para poder ter um filho. Então isso é muito interessante, é um ponto muito forte dessa história que mostra muita vulnerabilidade, muito desespero, muitas coisas sobre muitas facetas da Gwynnefer e a relação dela com a Morgana. Ao longo de toda a história, elas são muito próximas e ao
mesmo tempo elas são completamente rivais. Existe uma rivalidade muito grande entre as duas, algo que afasta elas, além da religião. São muitas questões. Então, assim, a relação da Morgana com o Lancelot, a facilidade que ela tem de envolvimento com ele, de entendimento com ele, o passado dos dois, dela compartilhar esse passado de Avalon com ele, e isso tudo incomoda muito Gwynnefer, porque ela é apaixonada pelo Lancelot, e ela é tão diferente dele nesse sentido. Ela vem de um histórico cristão, então assim, é muito interessante que ela sempre tem alguma coisa nela que incomoda na Morgana, sabe? Tipo assim, a Morgana incomoda ela de diversas formas, a liberdade da Morgana. A Morgana tá sempre plena. Quando alguém dá uma notícia muito ruim pra Morgana, alguma coisa que vai contrariar ela, parece que Gwynnefer fica esperando ela quebrar, fica esperando a Morgana se jogar, fazer alguma coisa, mas com o treinamento dela de sacerdotisa de Avalon, ela tá sempre plena, e a aparência dela tá sempre fria, e ela tá sempre recebendo as notícias de forma implacável. E tudo isso deixa Gwynnefer muito, muito, muito rasgada por dentro de ciúme, de inveja, e a forma como todos tratam Morgana, né? Inclusive Arthur, que fica muito... Na visão da Gwynnefer, ele fica paparicando a irmã, ela é sempre a preferida do Arthur, então nas discussões ela sempre fala sempre Morgana, sempre Morgana. Então ela é muito obcecada pela Morgana. Ao mesmo tempo, elas são muito amigas em alguns momentos, assim, onde Morgana ajuda muito Gwynnefer com suas... Ela tem muito conhecimento de propriedades com plantas e coisas de cura, de medicamentos, e esses encantamentos, pequenas coisas que a Morgana faz, né, que ela aprendeu em Avalon, isso é de muita serventia no reino, e ajuda muito ali onde o Arthur está. Então ela sempre ajuda Gwynnefer também em vários pontos. Então ela batalha muito com isso. É muito interessante ver a Gwynnefer ficar nesse conflito interno de, meu Deus, eu odeio ela, e de repente ela... Não, mas ela é tão boa pra mim, de fato eu não tenho uma razão pra odiar tanto a Morgana assim. Então esse conflito interno da Gwynnefer é muito forte. Então eu acho super interessante a relação entre as duas. É uma relação muito conturbada e que não é apenas uma relação de rivalidade e ódio, transcende isso, né? Tem inveja, tem ciúmes, admiração. Por mais que Gwynnefer não fale, né, não verbalize isso, você nota como ela admira Morgana, porque ela fala de qualidades da Morgana que ela gostaria de ter, você percebe que ela gostaria de ter. Então são personagens bem complexos, com uma relação bem complexa. Bom, falei, não falei qual que é a cena final do segundo livro. Se você já leu o segundo livro, veio aqui pra poder debater, então você já sabe do que eu tô falando. Se você não leu ainda e ainda assim quer vir aqui na resenha do livro 3 e pegar um spoiler, então eu te conto agora. A Gwynnefer vem e tem esse diálogo, né, essa fala dela pra Morgana, questionando Deus, e Deus não gosta das mulheres, ele pune as mulheres, e tudo isso porque a Gwynnefer quer muito dar um filho pra Arthur, para poder cumprir com esse papel que é esperado de uma esposa e principalmente de uma rainha, de dar um herdeiro pro rei. A Gwynnefer está desesperada. Ela chega pra Morgana, Morgana tá lá e ela fala assim: olha, Morgana, eu tô precisando ter um filho do Arthur, mas não tá rolando, não tem suas feitiçarias e um negócio aí que pode me ajudar a gerar essa criança. E a Morgana fica... condena minha feitiçaria, mas na hora que você quer ter filho, você vem até mim, né? Seu Deus não vai te dar filho não, querida. E aí, enfim, a Morgana fala, não, claro, vou te ajudar, mas Gwynnefer, entenda uma coisa, tudo que a gente pede à deusa não vem exatamente como a gente pede. A deusa, ela vai dar de alguma forma e a gente vai ter que aceitar da forma que ela entregar. Então eu vou fazer o pedido, mas como vai chegar, você vai ter que aguentar as consequências. E o que ela pede? Ela vai lá e faz um amuleto, falei errado. Ela vai lá, a Morgana faz um amuleto pra ela bota esse amuleto e vai ter as fogueiras de Beltane vão acontecer no meio dos pagãos, e a Gwynnefer tava fervorosa com aquilo, falando, não pode ficar tendo esses rituais de pagão aqui na nossa terra cristã. O Arthur fala, olha, não vou implicar com isso, então ao invés da gente ir lá e proibir as fogueiras de Beltane, que é um ritual pagão, a gente pode criar um outro evento aqui, vamos criar uma rave pra gente. Eu tô obcecada com um rave aqui, não sei porquê. Aí ele fala, vamos criar uma festinha pra gente aqui que a gente distrai, dá uns prêmios, aí as pessoas vão esquecer essa fogueira de Beltane aos poucos e vai vindo pro nosso evento, a gente vai tirando ela sem precisar impor nada. O Arthur espertinho, né, querendo meio termo. E ela aceita. Então tá tendo ali uma festinha do Arthur na mesma noite de fogueira de Beltane, e a Gwynnefer tá com o amuleto e ela pega o Arthur e vai levar o Arthur pra cama. O Arthur já tá bêbado, e aí quando no meio do caminho que ela vai levar o Arthur pra cama, o Lancelot vem e fala assim, eu ajudo a senhora a carregar esse cachaceiro, bora lá. Aí tá indo, chega lá no quarto, ela tava com o amuleto, ela bem que ela queria, né, engravidar. O que aconteceu? O Arthur bêbado senta na cama e fala o seguinte, meu amigo, minha mulher,
pode pegar vocês dois aí e fazer um filho? Porque claramente eu não consigo fazer um filho nela. Aí ela, vou dar pro Lancelot agora. Aí você fica assim, minha nossa, é isso mesmo? Ele acabou de entregar a esposa dele como se fosse qualquer coisa pra um outro cara, por mais que seja o melhor amigo dele. E aí, tipo, fica aquela coisa, mas fica a seu cargo, né? Ela não vai mentir, ela tava doida por esse momento, que ela tava doida pra poder pegar o Lancelot, né? O amor da vida dela. Então ela ficou assim, quer me oferecer? Se for pra esse, eu aceito. E aí acaba que dorme os três juntos. Lancelot fala, não, amigo, vem cá. E ele, não, amigo, vem cá. E quando vê, termina os três ali, ó, assim, ó, na cama. E aí gera uma confusão. Que confusão que gera? A Morgana tava o tempo todo assim, ó. Menina, que babado, a Morgana só vendo esse babado. Só que aí aconteceu um problema, né? Ainda assim ela não engravida. Ela não engravida nem do Lancelot. Ela estava predestinada, ao que parece, a não ter filhos. Não adiantou de jeito nenhum. O Arthur foi, transou ele, a esposa e o amigo, foi uma delícia. E aí, mas ainda assim não teve criança. Ela engravida em vários momentos da história e ela vai perdendo esses nenéns. E tem um momento onde Guinevere está grávida e a grande batalha tá pra acontecer. O Arthur tá focado na grande batalha e ela perde o neném mais uma vez. E ela já tá tipo no 4º ou 5º mês de gestação. E ela tem certeza absoluta que ela está sendo punida por isso. Que Deus está punindo ela por conta dos pecados dela, por ela amar Lancelot, entendeu? Mesmo que ela não fique com Lancelot, ela ainda assim se sente culpada porque ela olha para outro homem que não é o marido dela. Culpas cristãs que são muito fortes. E Guinevere fica se remoendo muito com isso e se culpando. Então ela começa a bordar uma bandeira da cruz cristã e também da Virgem Maria, um símbolo bem cristão na bandeira. Ela decide fazer uma bandeira cristã e a cada ponto, a cada bordado que ela faz, ela põe uma reza, que é algo muito forte pra ela, porque ela sabe que a espada que Arthur carrega vem de Avalon e vem representando Avalon, e ele carrega a bandeira do Pendragon, a bandeira do dragão, da Ilha do Dragão, que é uma religião druida, e ela não aceita isso, a Guinevere não aceita isso. Ela acredita que o fato do marido, do rei, abrir margem para essas religiões pagãs, para esses absurdos, para esses demônios, tudo isso tá punindo ela também por conta do filho. Então você imagina o tamanho da pressão psicológica, e aqui é um dos momentos onde as pessoas mais odeiam Guinevere, porque justamente é a hora em que ela pressiona o Arthur. Ela perde esse neném no 4º, 5º mês mais ou menos, nas vésperas da batalha, e ela pressiona ele, ela fala, você tem que abandonar a bandeira pagã e você precisa levantar uma bandeira cristã. E ele, eu não posso fazer isso, eu tenho um juramento em Avalon. E é um embate muito forte dela com ele. Ela chora muito e ela diz pra ele que eles estão sendo punidos, que eles estão sendo punidos por Deus, porque ele não é um rei cristão e ele tá se renegando a Cristo pra poder abraçar esses demônios de outras religiões. Então ela pega super pesado com ele na pressão psicológica e convence ele a carregar a bandeira dela, que é a bandeira cristã. Ele fica resistindo, fica naquela luta, porque ele sabe que ele tem uma promessa com Avalon. Então nesse momento ele cede e decide fazer as vontades da sua rainha para poder tranquilizá-la, e é bem interessante porque o Arthur nunca chega diretamente até ela e fica culpando ela, muito pelo contrário, ele fala, meu bem, se não tiver um herdeiro, um neném, tudo bem, a gente vai dar um outro jeito, não vamos nos preocupar com isso, a gente vai dar um jeito, o importante é ficar bem. E ela tipo assim, não, mas eu tenho esse papel a cumprir. E a pressão não vem diretamente do Arthur. E uma das cenas mais tristes da Guinevere pra mim é que quando ela está nesse luto em que ela perdeu o neném dela e que ela tá arrasada e ela tá sofrendo aquele luto, ela tá lá deitada logo após perder esse neném, um padre vem até ela, porque um dos padres que ficam ali, tem um padre que fica dentro da corte do Arthur e que acompanha o rei e a rainha, que é conselheiro. E nós temos também o Merlin, né? O Merlin, ele é o conselheiro de religiões druidas, e o rei Arthur, ele é bem assim, aberto a isso. Ele herdou isso do pai, do Uther Pendragon, de governar respeitando todas as religiões. Então por isso o Merlin é um de seus conselheiros, mesmo sendo um sacerdote de religiões pagãs. E o Merlin é um personagem muito curioso, porque ele, sempre que os padres falam coisas horríveis e demonizam os outros deuses e tudo mais, ele fala, gente, eu não vou questionar isso, porque eu acredito que todos os deuses são um deus só. Então a vontade da deusa e dos deuses será feita de qualquer forma, seja através do nome que você diz, ou seja através da nomenclatura que eu uso. Então eu acredito que todos nós estamos rezando pro mesmo Deus, pra mesma entidade, não há essa rivalidade na minha cabeça. Então ele consegue
politizar melhor entre os padres e entre os reis ali. Só que nesse momento o Merlin não está ali, ele já proclamou seu sucessor, que é o Kevin, um arpista, que vai ser o novo Merlin da Bretanha. E nesse momento a Guinevere está à mercê do padre, e o padre cristão chega até ela, e aí ela perdeu o neném e ela fala, eu perdi esse neném. Eu vou ter que falar pra você, hein, padre. Tô sofrendo, tá chorando e tal. Perdi porque o meu rei, ele não é um rei totalmente cristão. Ele tá com essa bandeira do demônio aí. Ele ainda tá ligado a Avalon, essas coisas. E ele precisa ser mais cristão e tal. E aí, quando ela culpa o Arthur, o padre vira pra ela no momento em que ela perdeu o neném dela e diz: a culpa é sua. A culpa é sua porque se o rei não é cristão o bastante, é porque você não é uma boa esposa e você não é uma boa rainha e você não está o colocando no caminho certo. Então a Guinevere absorve toda aquela culpa e ela é completamente acusada pelo padre, e é um dos momentos mais tristes da história pra mim, porque eu acredito ser um momento que fica extremamente claro para um leitor sensível que a Guinevere é uma vítima de toda aquela situação. Ela, por pior que ela pareça ser, ela reproduz muito. Tem muitos momentos onde ela parece tentar ceder, tentar abrir, abraçar, tentar entender pequenos momentos com Morgana e tal. Ver, Morgana não é tão ruim, a Morgana é uma pessoa boa, não acredito que as coisas dela sejam uma bruxaria, coisa ruim. E ainda assim, a culpa cristã sempre pega mais forte na Guinevere, sempre arrasta ela e impede ela de abrir o coração para outras religiões. Então eu acho que essa cena do padre culpando ela na perda do neném, por ela não tornar o Arthur um rei cristão, como se ela tivesse essa responsabilidade, eu acho que esse momento é decisivo pra gente entender a história triste da Guinevere e o quanto é trágico a trajetória dela. E aí nesse momento, quando ela passa por essa situação com o padre, obviamente ela apela ao máximo com o Arthur e o convence a abandonar a bandeira de Pendragon e usar a bandeira cristã na guerra. E isso gera uma confusão muito grande, porque na grande batalha do Arthur contra os saxões, da Bretanha contra os saxões, ele tinha a ajuda de muitos povos que são de religiões druidas. E esses povos se sentiram ofendidos e deserdados pelo Arthur, de certa forma, ao içar uma bandeira cristã e demonizar, esquecer a bandeira do dragão, que era o compromisso dele, que era uma bandeira que não representava apenas as religiões druidas, mas como uma liberdade de expressão e uma coexistência de religiões. Então o Arthur, no momento em que ele cede para Guinevere e muda a bandeira e vai para a batalha, é o momento onde fica claro que a Bretanha vai ser um lugar completamente cristão. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas mais odeiam Guinevere. Não posso mentir, fiquei com muita raiva dessa cena. É uma cena que realmente causa revolta, causa angústia. Você tem a sensação daqui pra frente no livro de que a ladeira abaixo, né? A gente sabe que o cristianismo, ele conquistou tudo e que as outras religiões foram realmente jogadas para escanteios, erradicadas e demonizadas. A gente sabe que isso aconteceu. Então é muito triste notar isso durante a história, durante a saga, durante a série, durante os livros. E eu fiquei muito arrasada. E aí você pode me perguntar, onde estava Morgana quando tudo isso aconteceu? Bom, ali é que ela não estava. Bom, já estão bem confusos aqui o que são acontecimentos do livro 2 e o que são acontecimentos do livro 3. Pra mim, na minha cabeça, já se misturou tudo, então sinto muito. Eu acho que boa parte do que eu falei aqui até agora são acontecimentos do livro 2, que eu não quis falar na resenha do livro 2 pra poupar um pouco esses spoilers. Então assim, contei algumas coisas lá, guardei outras pra poder falar aqui. Vamos falar o encaminhamento do livro 3, mas preciso fechar os spoilers do livro 2 pra gente não se perder na história. Porque, na verdade, eu tô querendo fazer um resumão aqui no Lar da Agatha. Eu amei tantas coisas que eu não vou deixar elas de fora, eu vou querer contar tudo aqui pra vocês. Bom, durante toda essa confusão, a grande batalha do rei Arthur, a Guinevere convertendo a cabeça do Arthur pro cristianismo, aquela coisa toda, Morgana ficou desaparecida. A gente descobre, e fica assim, um clima no livro mesmo, todo mundo tá questionando onde está Morgana. Viviane está assim à beira do desespero, porque ela está cada vez mais fraca, ela está cada vez mais abatida e ela precisa da sua sucessora, e ela posta todas as fichas em Morgana. E Morgana está sumida, ela sabe que Morgana está com raiva, que ela não quer, deu as costas para Avalon, mas ela sabe que é o destino da Morgana, então é uma confusão muito grande. Em nenhum lugar se acha Morgana. Enquanto isso, Morgause está criando seu filho Guidon,
Eu não sei pronunciar. O filho da Morgana e do Arthur está sendo criado pela Morgause, ele já está grandinho, mas a gente vai acompanhar a trajetória dele mesmo no livro 3. E aí no livro 2 fica nesse clima onde Morgana estava e a gente descobre que a Morgana ficou um tempo desaparecida, eu vou falar quanto tempo, mas ela ficou um tempo desaparecida e eu já suspeitei onde ela estava e eu estava certa, ela realmente estava lá. Teve um pequeno momento onde ela pensou em abortar o filho dela com o Arthur, logo no final do primeiro livro. Ela pensou em abortar, então ela correu lá em Avalon procurando raízes pra poder fazer aborto e tal. E aí ela viu uma criatura que assustou muito ela e que vivia num mundo paralelo a Avalon, e aquilo assustou muito e queria pegar a criança dela e criar a criança dela, e ela saiu correndo e desistiu do aborto. E era uma fada, ela tinha aquilo na cabeça dela, provavelmente era uma fada. Então eu fiquei imaginando, Morgana ficou presa no mundo das fadas, tá lá no mundo das fadas de alguma forma, e é exatamente isso que aconteceu com ela e a gente descobre no livro 2. Morgana ficou lá presa no mundo das fadas, numa baita de uma rave, era suruba, suruba, suruba e bebida. Ai, que delícia. Morgana tava vivendo a vida que todo mundo queria viver. Por quê? Porque ela nem envelhecia, não estava envelhecendo. Aqui fora se passaram mais ou menos uns 5 anos, Guinevere foi envelhecendo, Arthur ganhou a grande batalha e a Morgana tava lá. Tunts, 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 tunts. Ela tava lá bebendo altos elixir da vida, tava loucona. E assim, ai meu Deus, só mais um sexo a 3 aqui, tanta gente pegando ela. E ela assim, meu Deus, que delícia. E aí quando ela sai, ela fala, nossa, a gente tem que acabar com essa palhaçada, eu já tô até cansada. Quando ela decide sair, ela pensa que passaram-se dias, no máximo semanas. E ela percebe que passaram-se anos, cerca de 5 anos, se eu não me engano. A Morgana ficou esse tempo todo no mundo das fadas, não envelheceu, voltou ó, novinha, com a pele impecável, mó skincare. Nossa, inveja senti nesse momento. E aí a Morgana volta do mundo das fadas e fala assim, gente, eu tava numa rave muito louca e eu não sei o que tá acontecendo. Ela descobre que tudo já andou, tudo já tá diferente. E nesse momento onde Ai, gente, essa parte é muito triste, eu tô rindo de nervoso. Nesse momento em que a Morgana está desaparecida, né, que ela tava no mundo das fadas, além do Arthur ganhar a grande batalha, que tudo isso, gente, é interessante porque no livro você não acompanha de fato a grande batalha. A gente conhece os grandes cavaleiros do rei Arthur, que sentam na sua tábua redonda, seus grandes companheiros, que são fiéis, tudo é bem descrito, a amizade deles, assim, a fidelidade, o quanto eles amam e admiram, a admiração que eles têm pelo Arthur, é muito bonita, tudo é bem construído, mas não foca nisso. Inclusive, a ideia do livro não é focar nas batalhas. Como a ideia do livro é colocar o ponto de vista, a perspectiva das mulheres, então nós temos aí a Guinevere, Morgana, Morgause, Viviane, Igraine. Nenhuma delas participa ativamente de uma guerra, então a gente não tem essa parte. E é uma parte que, sinceramente, a gente pega em outros livros, em outras histórias, que são as aventuras na batalha do rei Arthur. Aqui a gente não tem, a gente tem o paralelo e o que essas mulheres estavam vivenciando. Isso pra mim torna a história bem mais interessante. Então, além da vitória do Arthur, a gente tem um outro momento que é muito triste, que é a morte, o falecimento de Igraine. Igraine morre e eu fiquei muito arrasada porque eu já falei no primeiro vídeo, na primeira resenha de Avalon, que eu amo Igraine e foi muito triste a trajetória dela de ter sido fadada a várias coisas e como uma mulher cumprindo o papel que a sociedade esperava dela e que Deus e deusa esperava dela. Independente da religião, ela não tinha fuga. Ela foi predestinada e ela teve que cumprir seu destino. Ela terminou a sua vida num convento e no momento em que ela estava definhando, Viviane não apareceu, Morgana não apareceu, Morgause não apareceu e ela ficou completamente sozinha. Suas irmãs, filha, ninguém foi lá. Ela já imaginava que o Arthur não fosse, ele é o filho dela, mas ela fala com não tem nem muita amargura na voz dela, ela só tá assim triste e conformada de que o Arthur era um filho do Uther Pendragon, não dela, sabe? Tipo, ela deu aquele filho pra ele, ela criou ele pra ele ser rei, não assim, não criou no colo, mimou e tudo mais, como ela fez boa parte da vida com a Morgana e depois ela também se afastou da Morgana depois dos 11 anos, então ela ficou muito sozinha. Guinevere vai por conta do posto dela, ela é nora, né? Então a Igraine é a sogra dela, então ela por conveniências, ela tem que ir lá visitar a Igraine no seu leito de morte e ela viaja pro convento para visitar a Igraine e elas têm uma conversa muito íntima, elas têm uma conversa muito franca
E é um momento onde a Guinevere vai mostrando todo o seu cristianismo, todo o seu catolicismo, toda a sua intolerância religiosa, e ela acredita que a Igraine se tornou aquela católica fervorosa igual a ela. Mas ela descobre que ainda existia ternura no coração da Igraine em relação a Avalon, existindo um respeito, e ela diz no leito de morte pra Guinevere que ela odiava os padres, ela revela que nunca gostou deles e que ela finalmente poderia falar o que ela pensava a respeito deles, que ela se sentia livre. E isso é muito interessante porque apesar dela ter tido uma mágoa muito grande com Avalon, com a sua primeira religião, onde ela foi criada, ela também nunca aceitou, a gente descobre no leito de morte dela que ela nunca aceitou completamente o cristianismo, ela obedeceu e cumpriu o seu papel. E nesse momento é muito triste porque ela começa a alucinar e chamar pela Morgana, chamar pela Morgana, chamar pela Morgana, e a Morgana nunca aparece. E ela questiona, onde Morgana estiver, ela tem a visão, então ela sabe que eu estou morrendo, então por que ela não vem? Eu queria que a minha filha viesse, e Morgana não vai. E essa é uma parte muito triste da história, e a Morgana a gente descobre depois que ela estava presa no mundo das fadas. Bom, acontecimentos do livro 3. Ai, agora lá vamos nós, o Gamo-Rei. Eu tenho a sensação de que o Gamo-Rei que se fala nesse livro aqui, isso é a minha interpretação, seria o filho de Morgana. Nós vamos ter a criação dele com Morgause, né? Acho que é Guidon o nome dele, eu acho que é assim que fala. Nós vamos ter a criação dele com a Morgause explorada logo no início do livro. Ele é uma criança bem fria e calculista. Eu achei um baita de um pequeno psicopata, entendeu? Um baita de uma criança psicopata, achei aquela criança muito estranha. Falei, gente, esse filho da Morgana sempre foi descrita como uma criança fria e apática, e ele é igual, só que eu acho ele ainda pior porque ele é provocador e ele é incitador de coisas e ele é dissimulado. Logo desde pequeno a Morgause tem esse medo dele ser indomável, dele não aceitar regras, não aceitar ordens e ser isso um problema. Só que Viviane, por mais que seja mais velha, ela faz essa viagem, vai até lá em Orkney pra poder buscar ele pra criar em Avalon. E Morgause tem que entregar ele precisa ir pra Avalon. E ele fica completamente encantado com a possibilidade de ser, né, um sacerdote. E aí ele fica assim, meu Deus, eu vou ser grande, você é importante. E o filho da Morgana ainda não conheceu a mãe, ela nunca viu o filho, e ele já vai de Orkney, onde ele estava sendo criado pela Morgause, direto para Avalon para ficar nos cuidados de Viviane para poder ser criado lá. Bom, e aí você pode pensar o que mais estava acontecendo. Vou contar para vocês o que mais estava acontecendo aqui. Morgana tem um plano, porque Lancelot tá assim, gente, eu já tava muito... Tem uma coisa que eu não gosto, que eu tenho dó do romance do Lancelot com a Guinevere, porque são duas pessoas que se amam e não podem estar juntas, né? Mas assim, acho os dois um porre, e eu tava assim, resolve logo isso. Cata a Guinevere, foge com ela e vai viver a sua vida deserdando, mesmo deserdado pelo rei. Dane-se. Não faz isso. Fica um choramingo danado e querendo se pegar escondido, e aí fica aquela coisa toda. Mas o que acontece? Uma coisa que eu não falei ainda é que a Guinevere tem supostamente não, o pai dela era um rei, né? Lá numa região que eu não lembro o nome da região. E o pai dela era um rei lá, então ele tinha vários filhos bastardos. Provavelmente porque ele saía com várias mulheres. E aí tem um cara específico que se declama filho do rei, desse rei, não do rei Arthur, mas do rei lá do cantinho da Guinevere, e fala que é irmão dela, que ele é irmão da rainha e que ele quer o castelo e as terras do pai dela, que seria do pai dele, por direito dele. Então ele arruma uma confusão danada, e no terceiro livro ele fala, vou concretizar isso. Tá tendo uma confusão, morrem os parentes da Guinevere, então ela precisa ir lá se proclamar dona do castelo do pai dela, das terras do pai dela, então ela decide fazer isso pessoalmente. A Morgana tá vivendo lá com ela, fala assim, querida, olha só, não faz uma coisa dessa, não vai sozinha, leva os seus, alguns guerreiros aí, leva um espadachim, leva como é que é o nome, meu Deus, o Lancelot, mas tem um nome pra isso, gente, um cavaleiro. Ai, tem um nome, não lembro agora. Leva um cavaleiro aí do Arthur, leva vários pra se proteger, porque esse cara não é confiável, esse cara é estranho. Aí a Guinevere teimosa fala, não, eu sou a rainha, ninguém vai encostar em mim. Chega lá, o cara cata ela, taca ela num quarto, ela não tem uma pessoa pra defender ela. Ela leva um idoso, porque ela, só pra poder calar a boca de todo mundo pra não ir sozinha, ela leva um idoso, leva a empregada dela pra poder fazer as coisas pra ela, porque, né, não faz nada, a rainha. E aí, menina, ele taca ela num quarto,
e fala pra ela: a partir de agora, isso aqui tudo é meu, quem vai ser rei dessa área aqui sou eu, quero independência do reino do Arthur, Arthur chega aqui, vou acabar com a raça dele, que eu vou fazer e vou acontecer. Macho escroto sendo macho escroto. Então a Guinevere fica: pelo amor de Deus, não faz um absurdo desse, você vai dar tudo errado pra você, me larga, me solta, me deixa livre. E ela fica à mercê dele, é um momento muito assustador, porque mais uma vez é uma mulher numa situação de perigo e sendo subjugada por um homem, pelos seus meros caprichos. E ele, bruto que só, lá vai o spoiler. Ele transa com a Guinevere, ele estupra ela, e na hora que ele estupra ela, ele diz que é justamente porque se alguma coisa der errado, o rei já não vai te querer mais mesmo, porque você já foi usada por mim, como se ela não fosse nada, como se ela não tivesse nenhum valor ou nenhum sentimento ou qualquer coisa. Então é um momento bem horrível e muito triste da história, eu achei. Mais uma vez, por mais que a Guinevere seja vista como vilã por muitos, eu acho que ela sofre demais, ela passa por muitas provações horríveis também, e esse é um momento muito triste. Ela é resgatada e ela consegue, né, o Lancelot vai lá e resgata ela, e ela passa por cima dessa situação, e ela fica até com medo, né, do Arthur não conseguir engravidar ela, e ela acabar engravidando justamente daquela criatura ali que era horrível. Então assim, é uma situação muito delicada, muito triste. Fica naquele não monta e não sai de cima, dentre ela, Lancelot e Arthur, e tem a prima dela, a Elaine. É Eliane ou Elaine? Eu vou falar Elaine. A Elaine é prima da Guinevere, se parece muito com ela, e já se passaram muitos anos, nem ela e nem Morgana casaram ainda. E o Arthur fica tipo assim: eu acho bem que eu vou casar a Morgana com Lancelot, hein? Fica aí a minha irmã e meu melhor amigo juntos, e eu tenho eles aqui na corte, já casei a minha irmã, que eu preciso casar a minha irmã, tá ficando mais velha, e o Lancelot também precisa casar, tá ficando muito velho. E aí, nessa situação, a Guinevere sempre estremece, pensando que Lancelot vai ficar nas mãos de Morgana. Mas Morgana está muito, muito fula da vida com Lancelot, porque eles tiveram uma pegação e na hora H lá, gente, o Lancelot levou a Morgana pro mato. Ele levou a mulher pro mato, beliscou ali, ó, mordiscou os mamilos dela, deixou ela nervosa, literalmente ele fez isso. E depois que ele fez isso, na hora que ela falou: agora eu vou ser preenchida pelo espadachim, e aí ele falou: ai não, preciso te respeitar. Ela: ai, vem com essa pra cima de mim, eu deitada aqui no mato, de madrugada, no sereno, com os mamilos de fora, você vai me deixar na mão? E é basicamente o que o Lancelot faz, que é um bundão, um escroto. Eu não gosto do Lancelot. E aí a Morgana fica fula da vida e mete o pé, e aí ela some, fica no mundo das fadas, aquela confusão. E aí depois, quando ela retorna, foi por isso que ela saiu de lá, ela saiu por causa desse casinho com o Lancelot. E aí quando ela saiu de lá, ela já sabia que ela não ia casar com o Lancelot, porque, e é muito interessante, porque a Morgana tem uma visão, ela é uma personagem maravilhosa. Ela pensa assim: ele não é meu, mas ele poderia ser meu marido por conveniências, e eu poderia falar com o Arthur e casar com ele, e com certeza eu casaria, e ele casaria comigo porque ele seria respeitoso. Mas ela fala: se ele não me ama, se ele ama outra mulher, não sou eu que vou querer me prestar esse papel de ficar pegando essas migalhas, né, e ficar forçando uma coisa. Eu não quero ele pra mim, ele não serve pra mim. Eu não quero casar com o Lancelot, eu queria era dar uma cavalgada nele. Enfim, nisso ela tem um plano, e todo mundo tem um plano. Elaine ainda não casou, que é a prima da Guinevere. Então ela é apaixonada no Lancelot, porque ele é descrito como o cara mais lindo da corte. Eu falei: ai meu Deus, ai, chato. A Morgana traça um plano junto com a Elaine e fala assim: olha, eu posso fazer com que ele case com você, você quer casar com ele? Aí ela: nossa, eu quero, por favor Morgana, faz suas feitiçarias, não tô nem aí, que delícia, eu vou casar. E aí a Morgana falou assim: olha, existem consequências, e as coisas podem não vir da forma como você deseja, mas eu posso fazer você casar com ele. E aí você vai ter que ler pra descobrir como, mas a Morgana faz com que o Lancelot case com Elaine e vá viver num reino lá do pai da Elaine. O pai da Elaine é o Pellinor. A cena em que Lancelot é jogado nos braços da Elaine né, magias e conspirações de Morgana, eu gosto muito, é uma cena muito forte e traz ali o distanciamento um pouquinho do Lancelot da Guinevere, então a história vai mudando um pouco o foco, mas Morgana faz uma exigência de Elaine, ela cobra um preço, e na hora que ela cobra um preço, eu já entendo as manipulações de uma senhora do lago. Ela ainda não é senhora do lago, né, mas eu tenho essa sensação de que a Morgana já entende como que as coisas funcionam, então ela já faz uma negociação com Elaine, e ela promete voltar para fazer uma coleta anos depois. E aí Elaine fica: claro
Claro! Como todo mundo que quer conquistar alguma coisa e pede alguma coisa pro gênio da lâmpada, dane-se as consequências, né? Realize os meus desejos agora e depois eu vejo como é que eu vou pagar. E aí a Morgana fala, ok, querida, você quer, eu vou voltar, tá? Pra cobrar minha parte. E a Elaine não acredita muito e depois a Morgana volta e cobra. Nesse livro ainda. E é bem tenso. É uma parte bem tensa. E bem gostosa também de acompanhar. Eu achei interessante por um ponto de vista, mas eu vou explicar isso no livro 4, porque já é um spoilerzinho, e vou deixar você ler o livro 3 para depois a gente falar. Muitas coisas que eu disse aqui, ó, é mini spoiler, porque dá tempo de você ler, descobrir e entender do que eu tô falando, porque eu falo meio que por alto. Não dei detalhes de muita coisa, não. Bom, acontecem mais algumas coisas, e nós temos mais algumas mudanças, nós temos vários momentos de ter... Tem muita coisa que eu gostaria de falar, o vídeo já está enorme, mas eu gostaria muito de falar de muitas coisas. Eu amei muito esse livro. E aqui mais no finalzinho, o Gamo Rei, nós temos justamente a construção, o crescimento do filho da Morgana. E ele vai pra Avalon, faz a sua criação lá, faz seu treinamento. E aparece uma nova sacerdotisa lá, muito importante em Avalon, que eu não vou dar detalhes aqui agora, só no livro 4 que eu vou falar mais sobre ela e sobre o que tá acontecendo em Avalon. E ele aparece, o filho da Morgana, mais pro final de novo, no começo e no final. E no final ele vem de uma forma mais decisiva, tipo com um papel a cumprir. E eu acredito que por conta disso ele seja o Gamo Rei citado no título do livro. Porque o pai dele, o Arthur, é o Gamo Rei no primeiro livro. Então eu acredito que o Gamo Rei desse livro seja ele. Porque ele também tem um ritual do galhudo, ele também é um galhudo, e essa cena é muito interessante. Bom, a minha experiência com as Brumas de Avalon foi uma experiência, assim, muito incrível. Até aqui eu já li o livro 3 e amei, aí falta só ler o livro 4, eu não li ainda. Hoje eu tentei fazer a Morgana aqui, uma coisa mais sombria, e ao mesmo tempo sacerdotisa, e eu gosto das flores, porque a Morgana é muito ligada à natureza. A Avalon é muito ligada à natureza, né? Mas a Morgana é super ligada à natureza. É muito interessante, porque eu já tinha feito esse adereço aqui, ele tem uns negócios bem grandes aqui que não aparece no vídeo, mas em foto tem, gente. Então vai ver lá a foto no Instagram que eu botei o look completo. E eu criei isso aqui no ano passado e eu tô assim, vai chegar o momento certo de usar. E chegou, era pra minha Morgana, eu nem sabia. Então, enfim, tô muito feliz de poder falar sobre essa saga aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dos primeiros vídeos e que vocês gostem desse também e do último que está por vir. E é isso, eu acho que mais que isso, talvez eu esqueça de falar. Muitas coisas foram importantes pra mim nessa leitura. Se você já leu e quiser comentar alguma coisa sobre a saga, me chama nas redes sociais, no privado, vamos conversar a respeito. Vai ser muito importante pra mim, eu gosto de conversar sobre as obras que eu leio e esse livro me marcou muito, essa saga me marcou muito e a Morgana me marcou muito. Acho que a minha protagonista preferida dos últimos tempos. Eu amei acompanhar a jornada da vida dela e aqui no final do terceiro livro ela já tá bem mais velha, bem mais velha. E a gente já imagina que no quarto livro seja ainda mais triste, porque o finalzinho do terceiro livro você tem aquela sensação de que tudo tá indo pro fim, pro trágico, pro fim inevitável, que você já imaginava que teria um fim horrível, né? Porque você torce para personagens que já estão com a sua derrota declarada de alguma forma. Então o que eu espero pro último livro é realmente um final ruim, mas ruim no sentido de as coisas que vão acontecer vão ser ruins, não ruins no sentido do livro vai ser ruim. Então assim, é diferente, porque eu tenho certeza que eu não vou... Eu acho, né, que eu não vou me decepcionar com a escrita do livro, porque os 4 livros acho que foram escritos juntos, pelo menos a data lá de lançamento é a mesma. Então a escrita da autora, a ideia da história toda me cativou, do início ao fim, as personagens também. Eu não sei se o fim delas vai me agradar, mas fazer o que, né? É o fim da história e eu acho que só tem alguns fins possíveis que são bem ruins. Pra mim, que gosto de certos personagens que estão, né, no lado perdedor da história. É isso, acho que o mais importante é a gente entender a jornada dessas personagens. Espero que vocês tenham gostado do meu look Morgana. Eu tava muito nervosa pra poder fazer o look da Morgana, porque eu queria gostar do look. E eu posso falar pra vocês, gente, que eu gostei. Gostei da make, gostei da ideia, gostei do conceito, gostei do vestido que eu escolhi. Vou mostrar ele em pé aqui pra vocês também. Ai, lá no Instagram, aqui eu não sei se vai dar pra mostrar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho, porque o YouTube não notifica sempre, gente. Eu preciso de você aqui. Não posso ficar falando sozinha. Você precisa aqui me acompanhar, por favor. Se você gosta da minha arte, tem várias opções de apoio aí abaixo nas descrições do vídeo. E também tem link na Amazon, né, que você pode adquirir tanto as Brumas de Avalon
como qualquer outro livro, através do meu link e me ajudar com uma pequena comissão sem acréscimo nenhum pra você. Olha que bacana. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima. Ai, ai, é isso, né? Acabou milho, acabou pipoca.